Irmãos, nós estamos aqui nessa manhã, né, reunidos um pequeno grupo que faz parte de um grupo maior, né, que nós chamamos de igreja, que forma um corpo. E ao meditar, né, nessa figura do corpo, né, nós podemos comparar, né, o nosso corpo físico com o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Então, alguns irmãos já leram um livro do irmão Felipe Ansem com o Brand, né? A Imagem e Semelhança de Deus. São dois livros, né? Tem uma sequência que é feito de modo admirável, especial, que ele entra mais nos detalhes, né, do funcionamento, né, das células, né, dos órgãos menores, né, do corpo. E aí tem um lá que ele fala, né, das nossas células de defesa, né, em especial os glóbulos brancos, né. Mas é interessante que quando a gente tem um invasor, né, ou a gente sofre algum trauma, alguma ferida, alguma coisa assim no nosso corpo, existem algumas células, né, eu não vou nem arriscar aqui o nome, não, acho que eu anotei aqui. Os macrófagos, quem estuda biologia, medicina, enfermagem, tudo aí sabe melhor que eu, né? Mas os macrófagos, eles entram em ação e eles emitem um sinal, mandam um WhatsApp lá para os glóbulos brancos, né, que são os neutrófilos. Eles se comunicam e os neutrófilos, né, eles entram em ação para combater aquela infecção ou expulsar aquele invasor. Só que nessa ação é interessante que os glóbulos brancos, eles agem de forma kamikaze, né? Muitos deles, né, vão morrer em função desse ataque. Elas vão, dependendo do tamanho desse corpo estranho, né, vai envolver esse corpo estranho, se é um vírus, sei lá, uma bactéria, alguma coisa, para matar esse invasor. Só que muitas vezes eles morrem. E aí é interessante que a gente, né, quando tem uma feridinha, né, fica vermelho e tal, e depois sai um pus. Esse pus são esses glóbulos brancos que morreram, né, para defender o corpo. E aí, irmãos, eu meditando, né, nessa questão, né, então eu vou ler alguns textos aqui com os irmãos tenham um pouquinho de paciência, porque é importante que a gente aprenda a discernir o corpo. 1 Coríntios 11, 28, né, o apóstolo Paulo ele já traz essa orientação, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Irmãos, eu sei que muitos irmãos aqui, né, têm explicações melhores, né, mais profundas do que eu, né, a respeito do discernir o corpo, mas eu quero apenas contribuir, né, um pouco mais, né, para que a gente possa amadurecer, né, e a gente tentar ir para uma dimensão ainda maior ainda desse entendimento, né. 1 Coríntios 10, vamos entender então sobre o corpo. É um capítulo anterior aí. No versículo 17... Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Nós estamos aqui, né, já vi algumas assembleias, é interessante que eles fazem quase que um círculo em volta da mesa, é interessante. Aqui a gente não tem o espaço aqui não permite, né, mas é para demonstrar exatamente a centralidade
do corpo. Esse pão aqui vai ser partido, mas cada um vai participar desse pão, mas que ele é um. Mesmo ele sendo partido aqui, mas ele é um. Ele faz com que esse corpo ele esteja com todas as nossas diferenças, né? Mas ele é um em nós. E né, lá em João 10:30, né, o Senhor Jesus ele fala assim: olha, eu e o Pai somos um. Apontando que o Senhor ele tem todo um desejo na unidade. O Senhor ele deseja, né, que nós estejamos em unidade, assim como o Senhor Jesus ele é um com o Pai, ele também deseja que nós sejamos um com Ele e sejamos um entre nós, né, na nossa coletividade, que nós sejamos um, mesmo com todas as nossas diferenças. E aí, né, colaborando aí ainda mais, né, com essa visão de que o Senhor ele tem esse desejo, né, em João 17, no versículo 20 em diante, de 20 a 23, oração do Senhor Jesus, né, ele vai falar, olha, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Então, o desejo do Senhor é que nós sejamos um com Ele e sejamos aperfeiçoados nessa unidade. Romanos 12:34. Aliás, eu acho que eu não estou errado aqui, não é 34, não, é 3 e 4, desculpa. Não existe, né? É 3 e 4. Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Aí o 5 também, né? Assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Olha quanta direção do Senhor, irmãos, para a gente entender, né? Esse corpo, ele é morada do Criador, e que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E é interessante, irmãos, que o Senhor ele sempre trabalhou, né, para que o seu povo ele fosse uma unidade, mesmo formado por pessoas, né, como já dissemos aqui, né, com diferentes temperamentos, com dons, com talentos, diversas opiniões, né, mas nós somos uma unidade, a gente precisa entender isso. E né, é interessante também que lá no Antigo Testamento, né, tem algumas figuras, né, que também apontam isso, né, lá em Êxodo 25, 26, quando fala lá da construção do tabernáculo, aí a gente vê lá, quando fala lá dos itens, começa lá do candelabro, né, ele é feito uma só peça, então todos os detalhes ali do candelabro faz com que ele formasse uma única peça. E aí quando vai falar dos outros itens, né, do tabernáculo, o propiciatório, as cortinas, né, as colunas, sempre há uma expressão lá, fala assim, ó, para que sejam um todo. Para que seja um todo. O tabernáculo, que é uma figura, né, da igreja, né, que o Senhor, ele, lá em João vai falar, né, que ele
tabernaculou-se entre nós. Tabernaculou-se entre nós, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A tradução, né, no original lá dessa palavra é tabernaculou-se entre nós. Então, o Senhor ele veio habitar no nosso meio. Então, se lá na tipologia lá do tabernáculo, do templo, havia essa ideia do todo, de um todo, né, de uma unidade, então o Senhor também deseja que a habitação dele, hoje, ela também tenha essa unidade. Segundo a Crônicas também, lá na inauguração do templo, né, quando os levitas, né, começam a cantar lá, e provavelmente todo o povo de Israel também estava ali reunido, também começa a louvar o Senhor. Aí há uma expressão lá que eles cantavam em uníssono. É muito interessante isso. E aí a glória do Senhor encheu aquele lugar. Também tem, irmãos, uma expressão muito interessante. Lá em Juízes, aparece algumas vezes, que fala assim, e o povo se reuniu como um só homem. Esdras também, no capítulo 3, aparece 2 vezes, dependendo da tradução, né? Aparece 2 vezes essa expressão, e é interessante, na King James, usa a expressão assim, o povo se reuniu como um só ser humano. Quando eles precisavam de buscar o Senhor, de clamar ao Senhor, eles se reuniam como um só homem, como um só ser humano. Nos dá esse entendimento de unidade. Certamente, irmãos, que o Senhor ele quer nos ensinar algo através, né, dessa figura, né? E aí a gente vem cá para o Novo Testamento, Efésios capítulo 2. Versículo 19. Assim, já não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, irmãos, Paulo, ele está dizendo que nós somos um edifício que deve ser bem ajustado para quê? Para a morada do nosso Senhor. Então, o Senhor, ele tem esse desejo, que nós estejamos unidos e bem ajustados. Porque é dessa forma que ele vai se expressar, né, para a humanidade. E no capítulo 3, né, Paulo, a partir do versículo 14, Paulo ele vai orar para que a igreja, né, formada por muitos ali gregos, né, a gente lembra que os gregos, né, são, né, a filosofia é muito forte, né, na Grécia Antiga, né, muitos filósofos vêm da Grécia Antiga, os gregos amavam a filosofia. E Paulo, então, falando ali para a igreja de Éfeso, que é uma maioria formada por gregos, ele vai falar, a oração dele é para que eles fossem cheios de poder, de compreensão, de conhecimento em união, né? Nos versículos seguintes a gente vai ver isso aí, né? Dependendo da tradução, pode ser que tenha uma outra palavra diferente, né? Está no versículo 18 aí. Então, o desejo é que aqueles homens fossem cheios de conhecimento. Para quê? Para testemunho do Senhor. Ali, junto àquela
cidade. Aí, só um paralelozinho breve também que eu faço aqui, irmãos. Esses irmãos lembram lá daquele episódio de Gênesis 11, quando os homens se reuniram, né, para fazer a Torre de Babel, e lá fala que o povo era um só e falavam a mesma língua. E eles decidiram construir uma torre para quê? Para chegar aos céus e eles terem fama, né? Obviamente, com isso também conhecimento, poder. E aí o Senhor falou, não, está tudo errado, então desçamos, vamos confundir a língua deles, vamos espalhar esse povo. E assim foi feito, então destruiu tudo. Agora, a igreja sendo edificada, olha que interessante, né? A igreja sendo edificada, o Senhor vem trazendo essa unidade, essa união, para formar um povo só, bem ajustado para a morada do Deus, e Ele dá conhecimento. E o desejo dele é que nós conheçamos o amor dele, que excede todo entendimento. Não tem nenhuma filosofia, nenhuma sabedoria humana que supera isso. E o desejo dele é que a gente conheça, né, estando bem ajustados, né, nesse edifício, nesse corpo, nós conheçamos ele. E é interessante, irmãos, aí também, né, um pouco mais à frente, aliás, retornando um pouco aqui no Novo Testamento, aqui, né, em 1 Coríntios, no texto, no capítulo 11, né, exatamente o texto que vai falar do partir do pão, né, da mesa do Senhor, Paulo ele traz uma advertência aqui para a igreja de Coríntios. 11, a partir do 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, eu estou informado que haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Paulo está dizendo aqui que havia divisões dentro da igreja de Coríntios, ou de Corinto, né? Isso no mesmo texto que ele vai falar da mesa do Senhor. E aí depois ele vai falar, olha, então quem não discerne o corpo, né, ele é culpado. Então, e as divisões, elas são frutos dessa falta de discernimento dos cristãos. As divisões, elas surgem por isso. Então, irmãos, examinar antes de partir o pão não é apenas uma questão de verificar se nós estamos deixando de ter uma vida de consagração, né, uma vida individual de consagração, né, sem pecado, mas é também, né, nós entendemos se nós estamos de fato envolvidos ou não com o corpo. E principalmente, né, se as nossas atitudes elas têm contribuído para a unificação ou para a divisão do corpo. Eu não assumo um papel nesse corpo, eu não me envolvo com esse corpo, mas e além disso, né, então são três tipos, né, de pessoas que correm o risco de comer indignamente, né? Aquele que está com a vida em pecado e não conserta, né, não faz um conserto com o Senhor. Aquele que acha que tá no corpo, mas não se envolve, né, só vem aqui no domingo, só participo disso aqui, está bom demais, não me envolvo com os irmãos. E também aqueles que estão participando, né, estão no meio, mas que promovem divisões. Prefere criticar, aí tem um que pega alguma coisa para fazer e fala, esse irmão está querendo aparecer demais, a faxina não ficou bem feita ali, a piscina está suja, os bancos não ficaram de acordo, o irmão
é muito duro, e aí vai, né? A gente exerce esse papel de divisor, que é muito ruim. Então, meus irmãos, eu não, né, poderíamos aqui nomear ou numerar, né, os tipos de ações que indicam, né, uma vida individualizada, né, e que promove divisões. Né, cada um tire, né, as suas conclusões, né, mas que o Senhor permita, irmãos, que nós permitamos que o Senhor haja, né, no nosso meio, na nossa vida, para que Ele traga revelação, para que nós sejamos vasos úteis nesse corpo, nós sejamos instrumentos de unificação, porque isso não é pequeno, irmãos. Esse momento ele é de uma expressão assim tremenda. Como, né, já dissemos, outros irmãos já disseram aqui anteriormente, né, em outras ocasiões, é simples, é um simples pão e um simples cálice. Aqui hoje nós consumimos o suco de uva, mas a realidade por trás disso ela é tremenda. Então nós precisamos aprender. Aqui nós estamos lembrando de que o Cordeiro, né, que nós cantamos aqui, ele foi morto, ele foi moído ali para salvar, né, os pecadores como nós, para desses pecadores fazer um só povo. E esse povo ele vai ser, um dia o Senhor Jesus ele vai voltar para buscar, né, a sua noiva, a igreja, né, esse povo precisa estar conectado com Ele e conectado uns com os outros. E aí, para isso a gente precisa aprender então a discernir, né, esse momento. Então que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor traga revelação para nós, né? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo Senhor de uma forma tão tremenda, tão magnífica. O Senhor nos salvou, o Senhor nos inseriu, ó Deus, num corpo, numa família, Senhor. Então que o Senhor traga revelação para nós, ó Pai, para que nós aprendamos, ó Deus, a conviver com as diferenças uns dos outros, ó Deus, mas que a minha opinião, o meu temperamento ou o meu serviço, ele não seja algo para trazer divisão, não seja algo para trazer dificuldade para outro irmão, para trazer um dano para o corpo, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nesta manhã, Senhor Deus, esse grupo aqui possa partir esse pão, Senhor, com total convicção, Senhor Deus, da realidade que há por trás disso aqui, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. São convidados a participar aqui, né, todos aqueles que já creram no Senhor Jesus, né, que já, né, confessaram a Ele como Senhor e Salvador, e hoje, né, estão aqui tendo esse entendimento, né, do corpo.